Graça e paz, Talmidim. Amar teologia, doutrina do pecado. A doutrina do pecado, que faz parte das 10 doutrinas da teologia sistemática, é etimologicamente falando chamada de amar teologia. Vem da palavra amartia, que é raro alvo, vertida da palavra hebraica ratá. É raro alvo também, deu origem à palavra que chega para nós no Novo Testamento como pecado. Em Romanos, no capítulo 5, versículo 12, o apóstolo Paulo disse: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aqui está a definição do apóstolo Paulo sobre o pecado original, o pecado primário, que deu origem a todos os atos pecaminosos desencadeados na raça humana por todos os homens que nascem, porque todos que nascem marcados, infectados pelo vírus do pecado, pela corrupção hereditária da rebelião de Adão, como também debaixo da culpa do pecado de Adão, pois ao pecarem, pecam semelhante ao pecado de Adão, pois Adão era cabeça federal da raça humana e federativamente nos representava. Paulo disse: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Nesse texto, Paulo vai definir o pecado original como um ato externo e um estado interno. O pecado é um ato externo, porque se originou em um ato de Adão, comer do fruto proibido, desobedecer a Deus. Mas é um estado interno, porque ao desobedecer, ao comer do fruto, a natureza de Adão morreu espiritualmente e foi corrompida. Aconteceu com Adão aquilo que nós chamamos depravação total, a corrupção da sua natureza, e ele seminalmente passou para os seus descendentes, para a sua posteridade, essa corrupção hereditária. Então tornou-se um estado. Todos nós nascemos em um estado de pecadores. É o que os judeus vão chamar netzará, a má inclinação. Eu ousei definir o pecado como nas seguintes palavras: o pecado é o vírus da rebelião instilado no espírito do homem, que o torna independente de Deus em todas as esferas da sua vida, deformando a imagem de Deus na sua natureza espiritual. Note, o pecado é o vírus da rebelião instilado no espírito do homem, ou seja, nascemos com herança, com a natureza pecaminosa, com esse vírus que corre nas nossas veias e foi instilado no nosso espírito, matando a nossa natureza espiritual e nos tornando independentes de Deus, porque a essência do pecado é a independência de Deus. Se você for ler Gênesis capítulo 3, está escrito lá que quando Moisés escreveu Gênesis capítulo 3, Moisés vai dizer: disse o Senhor Deus. Note que Moisés chama Deus de Senhor, mas quando tanto a serpente como a mulher vão conversar, a serpente chama Deus de Deus, mas não chama de Senhor, e Eva também chama Deus de Deus, mas não chama de Senhor. Por quê? Nem a serpente nem Eva na ocasião estavam reconhecendo Deus como Senhor, e inclusive a proposta da serpente, da incorporação de Satanás da serpente para Eva, era que ela chegasse ao patamar da divindade. E a curiosidade de Eva não era o sabor do fruto, mas era elevar-se ao nível de divindade. Essa era a proposta da serpente: como Deus sereis. Tornar-me como Deus é me tornar independente dele. Então a essência do pecado é a independência de Deus. E isso fez com que o homem se tornasse independente de Deus em todas as esferas da sua vida. E o resultado foi que a imagem perfeita, a santidade original que o homem tinha no seu espírito, ao ser criado originalmente por Deus, foi deformada e o homem entrou no estado de
depravação total, como está escrito em Romanos capítulo 3, a imagem grotesca de um homem que desce do patamar de filho de Deus, de estar na presença de Deus para o nível do animalismo.